Deputado, além do Paulo Eduardo Martins, existe outro candidato que foi lesado, se sentiu lesado a respeito disso? E você acredita que também afetou a eleição os votos do presidente Bolsonaro? Com certeza afetou os votos do presidente, não tem a menor dúvida disso. Infelizmente, uma parcela da população sempre vai pelo voto útil, né? Sim. Que, no final das contas, faz parte da própria natureza do ser humano não gostar de perder. Algumas pessoas levam isso até para as eleições, votam em quem está ganhando. Infelizmente, parcela da população decide com base nisso. Então, isso sim, influenciou nos votos que o presidente Bolsonaro deixou de ter, porque a grande mídia e institutos de pesquisa diziam que ele não tinha no primeiro turno. Eu quero correr risco aqui. Posso? Outros candidatos que perderam, como aconteceu aqui com o Paulo, eu não tenho conhecimento, mas, por exemplo, veja o que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, segundo as pesquisas, o Haddad estaria na frente, o Tarcísio em terceiro lugar, o astronauta Marcos Pontes também sempre em segundo ou terceiro lugar. O que aconteceu foi completamente diferente. Você chegou a ver o Glenn Greenwald, que ele publicou no Twitter, o deputado? Eu vou até pedir, eu não sei se o Luquinha consegue colocar na tela aí, porque eu coloquei lá no grupo. Ele disse o que é o seguinte: alguma das pesquisas erradas para governador e Senado em São Paulo, para governador do Rio e outras, erraram em 20 ou mais pontos. É um escândalo. Neste ponto, é jornalisticamente injustificável publicar essas pesquisas. Números aleatórios retirados de uma tigela são tão confiáveis quanto. E aí, depois na Fox News, ele falou que os institutos de pesquisa estão fraudando, pesquisas para favorecer Lula e a esquerda. Então, a gente vê aí que aí, ó, na tela aí, tá bem na tela, ele coloca ali o Márcio França, não é? Ali, e o Freixo com o Cláudio Castro. Então você vê que alguma reação aí já vem acontecendo, e realmente é um escândalo. É surreal. E aí, responsabiliza quem? O TSE? Eu falei que queria correr risco. Responsabilizar os institutos de pesquisa e os veículos de comunicação que contrataram esses institutos de pesquisa. Não dá para eu falar, o instituto fez sacanagem. A palavra que se usa é essa, né? Mas, competência no mínimo, né? Presta atenção. Quando você começa a ver as pesquisas, tanto dos principais institutos, nos últimos meses, estava o quê? O Lula em 48%, em torno de 48%. Sempre. Então você fala, tá vendo? Acertaram no Lula e erraram no Bolsonaro. Porque tô dizendo, se eu fosse fazer uma sacanagem, o que eu faria? Eu faria de tal jeito que sempre daria 48%. Para quando chegar no último, eu passo para 50%. E não dá muito problema. Margem de erro. Estou mantido, entende? Então, eu forçaria o 48%. Se eu fosse fazer uma sacanagem, eu forçaria 48%, todas as pesquisas dariam em torno de 48%. Quando chegava na última, foi o que fez. A última, o que disseram? Ele vai ganhar no primeiro turno com 50%. Sim. Agora, e o do Bolsonaro? Bom, essa aí não me interessa. Eu vou pôr ele lá embaixo. Percebe? Então, isso é uma coisa que acho que a CPI pode investigar. Por que saía aquela constância? E por que a diferença entre de uma coisa errada deu 14% em 3 institutos? Você errar em coisa certa, porque você é uma coisa comum, mas errar na coisa errada é coisa muito difícil. Você errou sempre no mesmo número. Quando pego o aluno que errou no mesmo número, é porque um colou do outro, pô. Não tem jeito, né? Porque como é que pode errar no mesmo número, pô? Se acertar, todo mundo acertou. Mas errar e o cara dá o mesmo resultado? Então os caras erraram no mesmo número? Não tem. É muito difícil explicar isso. Então, como é que eu faria? Por isso que eu estou dizendo. A CPI tem que chegar e procurar esses detalhes. Saber o que procurar, saber os detalhes, para ver. Se os caras se saírem bem, se explicarem consistentemente, ótimo, a CPI mostra que teve, né? O resultado estava bom, tá tudo bem. Agora,
Não é destruir o Instituto, é ele mostrar que ele é bom Mas e a gente pode confiar.